A inteligência artificial pode ser a nova bomba atômica e não é pelo fato de que ela pode destruir a humanidade, não. Mas sim porque ela vai se tornar, cedo ou tarde, o ativo geopolítico mais importante desde a invenção da bomba atômica. Os países que têm vão impedir os países que não têm de ter. E eu vou te provar isso. E para te provar também que eu não sou só um maluco que odeia inteligência artificial, a gente já implementou inteligência artificial em mais de 50 empresas, diversos tipos de negócios diferentes. Eu tenho uma agência de implementação de inteligência artificial, inclusive vou deixar os links aqui embaixo. Então, a gente trabalha com isso, eu vivo isso no meu dia a dia, então a gente estuda e sabe o que está falando. O que aconteceu com o Fable 5, né, o Fable 5, modelo mais recente da Anthropic, já está se tornando meio que um padrão. Olha só, o Fable 5, quando ele foi lançado, logo depois o governo americano mandou dar uma segurada, mandou prender e apenas liberar para cidadãos americanos. E aí rolou uma disputa jurídica lá, a Anthropic deu uma trucada, falou que outros modelos também tinham defeitos de segurança e que se fosse para bloquear, tinha que bloquear tudo. Que esse foi o argumento usado pelo governo americano, né, de que ele ofereceria riscos por questão de expor alguns pontos de segurança em vários sistemas críticos e tudo mais. O que aconteceu depois foi que, após liberarem o ChatGPT 5.6, eles também liberaram primeiro para empresas selecionadas, ou seja, os amigos do rei ali. E somente essas empresas tiveram acesso a esse modelo em primeira mão, e aí depois ele foi liberado para o público. São dois casos isolados que aconteceram muito recentemente, mas que mostra que, cara, se um país hoje, como os Estados Unidos, tivesse o desejo, por qualquer motivo que seja, e eu estimo que esse principal motivo seja sempre geopolítico, de bloquear o cloud ou bloquear o ChatGPT, como que ficariam vários outros países que utilizam essas tecnologias? Isso é algo que preocupa bastante a gente, porque na minha empresa e em todos os nossos clientes, a gente utiliza muito, né, os modelos cloud, ChatGPT. Como que ficaria? Como que ficariam os países que não têm essas tecnologias? Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. Já houveram conversas recentes na China, do governo chinês, com empresas como a Alibaba, como a ZAI, como a ByteDance, sobre ter alguns tiers de modelos que serão liberados somente, serão acessíveis somente para cidadãos chineses, ou até mesmo somente para o governo chinês. Então, isso está começando e eu acredito completamente que é uma tendência que não tem volta. Cedo ou tarde, alguns modelos, os principais modelos, vão ser usados somente dentro dos países. Pode ser que isso seja um bloqueio total ou pode ser que seja um bloqueio financeiro. Vai ser muito mais barato utilizar dentro dos países onde eles são produzidos do que nos outros países, porque vão colocar taxas ou coisas do tipo. Então, isso é um movimento que eu acredito ser totalmente inevitável. E aí, quando a gente fala de, pô, beleza, então os outros países vão ter que desenvolver modelos. Ok, mas por trás de um modelo de inteligência artificial tem muito mais coisa. Tem data centers, tem capacidade energética, tem capacidade produtiva de chips, uma série de outros requisitos que você precisa para poder rodar essas LLMs, né, para poder desenvolver essas LLMs. Isso é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, o gap entre Estados Unidos e China, que tem hoje, né, os modelos mais competitivos, Estados Unidos disparado detém os modelos mais competitivos, mas a China também tem modelos muito bons ali. Esse gap para os outros países vai ficar cada vez maior e eu não, sinceramente, assim, acompanhando as notícias e acompanhando os dados, né, que a gente vê sobre o movimento que essas empresas estão fazendo e que os países estão fazendo, eu vejo que é muito difícil que outro país consiga acompanhar nessa corrida. O Brasil tem um plano, né, de investimento, falando do nosso cenário aqui, tem um plano de investimento nacional de cerca de 23 bilhões em inteligência artificial, supercomputadores, para desenvolvimento, mas, honestamente, não é ser pessimista. Mas a gente sabe que isso vai estar na mão do governo e que isso dificilmente vai conseguir acompanhar o ritmo, né, que precisa acompanhar. Dito isso, os países que têm, a China, que tem alguns modelos open source, acabam ajudando nesse sentido, né? Dos modelos open source, eles ficam
como eles são públicos, né, são liberados, são de código aberto, é mais difícil de você bloquear, qualquer pessoa consegue copiar esses modelos e trazer para lá. Mas, cara, a gente sabe que os modelos de ponta, eles não vão ser os open source. Eles, cedo ou tarde, esses open source eles vão acabar também ficando muito defasados com relação aos modelos de ponta. Pô, André, beleza, mas aí para você fazer um salto lógico para isso vai ser uma bomba atômica e tudo mais, tá muito longe. Eu não acho. Porque pensa o seguinte, a partir do momento que esses países que detêm esses modelos de ponta começarem a ver que manter essa coleira é importante para eles, de que manter a coleira de quais modelos eles soltam, quais modelos eles mantêm só para dentro de casa, é importante para eles, vai fazer muito mais sentido também que eles usem a mesma desculpa de segurança nacional, de segurança global, para impedir que algum outro país que não esteja dentro dos critérios que eles determinarem possam criar também as suas próprias LLMs, assim como hoje temos, né, países que não podem ter bomba atômica. Para você ter uma bomba atômica, não é bem assim, né? Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. Espero estar errado, mas acho que é um caminho sem volta. Acho que o gap entre os países que têm LLMs, que têm empresas de inteligência artificial, e os que não têm vai ficar cada vez maior. Mas e aí, André, você trabalha nesse mercado e vê todo esse cenário acontecendo, o que fazer? Cara, na minha visão, o que fazer é aproveite o máximo possível enquanto essas LLMs ainda são financiadas, né, por investidores e tudo mais. A gente sabe que o preço de token daqui a pouco vai explodir, vai ficar cada vez mais caro. Esse preço não é o preço real, não é o custo real. Essas empresas, a grande maioria, não tem lucro e logo vai se tornar mais caro. O que eu diria é, aproveita, use o máximo que você puder para gerar resultado na sua empresa, para construir uma empresa sólida, mas não faça com que a sua empresa só dependa de inteligência artificial. Use a inteligência artificial para crescer o seu negócio, para impulsionar o seu negócio, mas cedo ou tarde você sabe que esse cenário ele pode se tornar mais caro, então cresça o máximo que você puder. Antes que isso aconteça, é isso que a gente está fazendo lá na Orve e é isso que eu recomendo para todos os nossos clientes também. Valeu!